Bom dia a todos. Hoje é dia 13 de maio. A gente está na segunda semana, segunda aula de artes. Vou colocar aqui arte para ficar registrado. Essa é a aula do segundo ano técnico. A aula do segundo ano novo médio foi ontem. Pedi, né, para deixar as câmeras ligadas até o momento que a aula fosse iniciada, mas ninguém deu atenção. Eu quero que vocês estejam aí com o caderno, lápis e a caneta, porque pode surgir algum momento, como vai surgir agora, né? Nós vamos corrigir a atividade. A atividade foi feita no caderno. Antes de fazer a correção da atividade, eu vou mostrar para vocês como é que está a atividade lá no Google Classroom. Deixa eu voltar aqui, sair do slide e mostrar para vocês como é que está o Google Classroom. São 12 alunos que estão cadastrados no Google Classroom, que é o local onde a gente passa as atividades e por onde vocês recebem e devolvem as atividades. Desses 9 alunos, atividade, voltando, vocês observarem aqui no Google Classroom, tem tanto os slides da semana passada, a aula gravada, toda a aula é gravada, então tá aqui a aula gravada, para que se alguém queira assistir, e tem o vídeo que eu passei na última aula. Eram para ser passados 2 vídeos, só deu tempo de passar um, mas eu coloquei o outro aqui. Esse outro vídeo eu vou passar hoje para a gente assistir, que ficou devendo da última aula. Quem foram os 9 alunos que entregaram a atividade? A atividade era para ser respondida no caderno, e aí você tirava foto. Então, mandou a Adriele, a gente percebe aqui que dá para ver que tem fotos. Anne, Daiane, Geis, que é bom vocês colocarem o nome de vocês no e-mail, né, para que a gente consiga identificar quem são as pessoas. Anderson, Jennifer, Letícia, Laís e Sabrina. Graças a Deus, Sabrina conseguiu entregar. Quem falta entregar? Andressa, Johnny Lucas, que inclusive tem 2 contas de Johnny Lucas. Ele não está na aula, mas depois vocês vejam se vocês conversam com o Johnny, se alguém ouvir, e perguntam por que ele tem 2 contas e não está usando nenhuma, porque não fez atividade. Outra coisa, deixa eu ver Daiane está aqui. Como é que consiste a correção da atividade? Eu clico na atividade enviada, no caso aqui eu estou clicando na de Daiane, vai aparecer o que ela enviou, está carregando. Um minutinho que abre já. E aqui tem bem direitinho 4 respostas só. Aliás, 4 respostas não. Uma e a 4. E tem só pergunta, só a resposta. Daiane, quando for mandar, manda a atividade como um todo. Se couber numa foto, manda uma. Se couber em 2 fotos, manda 2. E eu, no meu ver, você resumiu numa única pergunta a questão 1, 2 e 3. Não está correto. Tá? Deveria ter sido um 10, que na verdade não é um 10. Eu vou colocar aqui que eu não fiquei muito satisfeita, não. Vou botar aqui um 6. Não é uma nota, tá, gente? Ah, eu tirei um 6. Não vale nota. É só um controle para eu saber se está direitinho as coisas respondidas, a contento ou não. Como, por exemplo, você não colocou as perguntas, atividade comum completo, e deu uma enrolada na primeira questão, respondeu tudo numa questão só, eu vou colocar essa nota. Como eu já disse, não é uma nota, é só um conceito para me ajudar. E aí eu vou devolver. Você vai receber uma notificação aí com que essa atividade foi corrigida e foi devolvida. Você confirma para mim, Daiane, que recebeu? Daiane? Daiane. Ah, meu Deus, se eu soubesse, não tinha colocado Daiane. É aquele aluno que deixa o celular ligado e vai embora. Mas, enfim, 8 entregues, 1 eu já devolvi e faltam 3 receberem, tá? Então, é só para vocês entenderem que quando vocês receberem, significa que eu já olhei o de todo mundo e aí eu já enviei com nota, não precisa reenviar. Alguma dúvida em relação ao Google Classroom? Não. Não. Ótimo. Pena que a Daiane deixou o celular ligado e foi embora.
não está assistindo a aula, e assim a gente descobre. Apareceu, Daiane? Acho que ela pode estar com problema no microfone. Enfim, depois eu converso com Daiane. Bora lá, corrigir a atividade. Quero vocês participando. Primeira pergunta: o que seria a arte? Pode responder? Pode, eu agradeço demais. A arte é uma forma do ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura através de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia e equilíbrio. Pronto. Eu quero que fique bem claro que durante o primeiro ano do ensino médio, não sei se eu comentei com vocês, o livro, ele trabalha todas as atividades buscando descobrir o que seria a arte, tá? Arte não tem uma resposta correta, única, para o que seria a arte. Está corretamente correto o que você colocou, Letícia. Mas não é algo fechado, tá? Dependendo do local, dependendo da cultura, dependendo da época, a arte pode ter um conceito diferente. Mas aqui para a gente, hoje, a gente pode, com certeza, aceitar essa resposta que você colocou, que a arte é uma forma de você expressar, se expressar, expressar sentimentos. Alguém colocou alguma coisa diferente que gostaria de falar, comentar? Não? Então, vamos para a questão 2. Para que serve a arte? Para expressar seus sentimentos, pensamentos e convicções? Sim, sim. Quando você está com raiva, você faz lá uma tela toda, né? Quando você está com apaixonado, você escreve uma letra de uma música, faz uma poesia. Quando você está triste, você também faz esse tipo de coisa. Enfim, é uma forma de a gente fazer com que o outro reflita sobre algo, é uma maneira de fazer com que a gente exponha algo que a gente está sentindo, né? Então, a arte serve para justamente a gente ter essa questão da exposição, reflexão sobre algo, sobre sentimentos. Por que fazemos arte? Pela necessidade de expressar e transmitir cultura através de várias formas que considera a arte. A gente pode fazer arte para a gente se expressar, para a gente eternizar uma cultura, a gente pode fazer arte para a gente vender, né? Para a gente sobreviver, a gente pode fazer arte por lazer, né? Eu estou desocupada e eu quero ter algo que, por exemplo, as pessoas umas assistem TV, outras leem e outras vão fazer crochê, tá? Então, também é uma forma de arte. E tem os artesãos, né? Os artistas e artesãos que fazem arte para a questão da sobrevivência. Por que a gente consome arte? Por que a gente compra arte? Por que a gente vai visitar uma exposição, por exemplo? Por que a gente vai assistir um teatro, um cinema, um filme? Calaram-se. A gente consome arte para o nosso lazer, para a nossa alegria, para a nossa distração, ok? Eu vou colocar aqui para vocês agora o videozinho que ficou faltando da aula passada. Embora esteja lá no Google Classroom, mas eu acredito que nem todo mundo tenha tido essa disposição de assistir, então eu vou colocar aqui para vocês. É interessante, como eu disse para vocês, nem tudo é fácil de ser respondido. Essas perguntas que aparentemente a gente respondeu hoje fácil, elas não são tão fáceis de ser respondidas. A gente vai ver aqui um exemplo. Deixa eu só carregar. Para que serve a arte? É o título. Olá, para que serve a arte?
Me faço essa pergunta desde que comecei a carreira de professor, escritor, cozinheiro, ou o que quer que seja. Para que serve a arte? Pode ser a escultura, a arte plástica, a literatura, a dança, a música, enfim. Seria apenas um registro de cultura de uma época? Seria entretenimento? Um pouco de crítica de costume? Vaidade? Busca de conquista política? Ideologia pura e simples de uma certa facção cultural? Para que serve a arte? Em literatura, vamos encontrar no século XVI a literatura de viagens. É um registro histórico, tem um caráter documental. Na Semana de Arte Moderna, em 1922, vamos encontrar a arte com a função de destruir dogmas antigos, refundar o conceito de arte, não só no Brasil, como também em outros lugares do Ocidente. Para que serve a arte? Ela serve realmente para alguma coisa? Muda a vida das pessoas? Por que gostamos de música? Por que gostamos da dança? Por que vamos absorvendo fotografia, comprando livros de poesia ou lendo romances? O que se quer quando se consome arte? O que se quer quando se produz arte? Essa é uma provocação que pretendo responder um dia. Até breve. Só para ficar claro para vocês que algo que a gente aparentemente respondeu tão fácil, né? Mas é algo não tão simples assim, como ele diz. Um dia, quem sabe, ele consegue responder essas perguntas, né? Então, voltando aqui aos nossos estudos, eu queria que vocês dissessem o que é que vocês estão visualizando, essa imagem. O que é que ela significa, o que é que lembra, o que é que vocês sabem sobre essa imagem. Nunca ouviram nada disso que tem aí? Não sabem o que é isso? Parece aquelas tumbas antigas, coisa assim. Sim, sim, sim. Tumbas de onde? De que local? O que seria isso aqui? Ó? Vocês conseguem ver meu mouse? Isso Do aqui. Egito? Do Egito. Muito bem. Isso aqui é o que a gente chama de sarcófago, tá? Então, isso aqui é o local onde os faraós, eles eram enterrados, né? Era um local que tinha a preocupação de eternizar o poder do faraó. Então, quanto mais rico, mais poderoso era o faraó. E aí ele, aqui nessas pinturas, mostravam a vida, um pouco da vida do faraó, tá certo? Eu fiquei traumatizada ontem, eu ainda não entendi porque a Joca não aceita juntar as duas turmas de segundo ano, igual a gente juntou na primeira aula. A aula, por exemplo, hoje vocês estariam de boa, né? Dormindo até mais tarde, só teriam aula às 8. E essa aula seria dada à tarde, num horário que vocês têm vago. Mas ele não aceitou que eu juntasse as duas turmas. Aí, resultado, eu dei aula para o segundo novo médio para 3 alunos. Os 3 alunos começou o erro quando eles não falaram, né? Quando eles entram, eu digo boa tarde, como eu disse para a Sabrina, como eu disse para a Letícia e tal, não me responderam. Quando chegou na hora da correção da atividade, que eu fui para o Google Classroom, nenhum tinha respondido. Então, não tive como corrigir a atividade, se ninguém fez. Quando eu mostrei essa imagem, eu juro a vocês, eu passei acho que uns 4 minutos incentivando. Vocês nunca viram isso? O que é isso aqui? O que é que está deitado aqui? Ninguém abriu a boca para dizer nada. Eu comecei e eu terminei a aula perguntando, falando. E eles entraram mudos e eles saíram calados. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu nunca passei por uma aula, todos esses anos, virtual, desses anos, faz muitos anos, desde o ano passado, que eu saí tão constrangida. Pois eles entraram mudos e eles saíram calados. Ninguém pôde me responder nada. Vocês não têm noção da alegria que eu estou hoje começar o dia dando essa mesma aula de uma forma tão diferente, tá?
Em relação a isso que eu estou mostrando a vocês, tanto essas imagens quanto esse textozinho, esses textos que a gente vai ler agora, eles todos estão no livro, tá bom? Foram todos retirados do livro. Tem alguém que gostaria de ler para mim, que tem aqui, para me ajudar? Posso ler? Pode? Como vimos na unidade 1, o conceito de arte depende de muitos fatores, como o contextos históricos, culturais e sociais, variando de acordo com a época e o local que ela se dá. E por isso que há tantos movimentos artísticos e tantas manifestações diferentes, cada uma colocando em pauta os mais diversos questionamentos e a sua visão sobre o que é arte. Mesmo acontecendo quando falamos sobre o papel que a arte desempenha na sociedade, por isso podemos dizer que a finalidade da arte é relativa ao contexto em que ela está inserida. No Egito Antigo, por exemplo, as esculturas e as pinturas murais contavam fatos da vida dos deuses e da vida dos faraós, revelando para nós hoje um pouco de sua cultura e do seu modo de entender a arte. Para eles, ela servia para a comunicação com os deuses e para valorizar o poder do faraó. Pronto, obrigada, Sabrina. Quando ele diz aqui, como vimos na unidade 1, o livro, a parte 1, né, a primeira parte do primeiro ano, que como eu disse a vocês, no primeiro ano, o estudo é, durante o ano inteiro, tentando descobrir o que é arte, tá? Então, se o que é arte depende de muitos fatores, depende de fatores históricos, culturais e sociais, do mesmo jeito é a questão do papel da arte, para que serve a arte. Então, também a finalidade da arte vai depender da época e do local, certo? Então, o primeiro exemplo que ele dá é em relação ao Egito Antigo, que, como vocês viram, tem o sarcófago, e lá eles pintavam essas paredes, esses murais, eles faziam essas esculturas, contando um pouquinho da vida dos deuses, porque eles não acreditavam lá em um deus, eram deuses, e contando um pouquinho da vida desses deuses e dos faraós, tá? Então, graças a Deus que existia esse tipo de preocupação, né, de valorizar a vida do faraó, do poder de faraó, do eternizar o faraó, porque serviu para que hoje, milhares de anos depois, a gente tenha essa visão de como era naquela época, tá certo? Aqui a gente tem uma outra época, tá? Aqui é outro tipo de arte de uma outra época, na época do Império Romano. Essa arte aqui, do mesmo jeito que no sarcófago, ela também é feita nos túmulos das pessoas, tá? Aqui já é uma outra visão. Se lá no Egito era valorizar a vida e o poder do faraó, aqui ela tem a visão já de difundir, de espalhar os conhecimentos cristãos. Então, essa imagem aqui é de Jesus Cristo e das ovelhas que ele está pastorando, ok? Então, a partir da fundação da Igreja Romana, durante o Império Romano, as artes passaram gradativamente a difundir valores cristãos. Ao longo dos séculos, os diversos períodos artísticos também expressaram a fé cristã. Então, observa que, embora seja no mesmo local, no sarcófago, né, nos túmulos, mas ele tem essa outra visão do que é que ele quer mostrar. Aqui começam a ser os valores cristãos. Eu tenho aqui uma outra imagem, como eu já disse, são todas imagens do livro, tá, gente? Na hora que vocês tiverem um livro físico, tá no livro, são iluminuras. O que são iluminuras? São ilustrações. Não sei se vocês já viram um filme chamado O Nome da Rosa, mas é assim,
A Igreja Católica, ela predominava, né? Ela, na época antiga, Idade Média. Então, a preocupação da igreja era deter o conhecimento e o poder, né? O que é que acontece? Ela não existia imprensa, não existia gráfica. O que existiam eram monges estudiosos que, para registrar os conhecimentos, tanto os conhecimentos cristãos, como os conhecimentos, por exemplo, de uma doença, né? Eles curaram com uma determinada erva, por exemplo, erva medicinal, porque não existia remédio naquela época, só eram ervas medicinais. Então, para eles registrarem esses conhecimentos, eles escreviam à mão em livros. E se aí você queria ter várias cópias desses livros, ele teria que escrever várias vezes a mesma coisa. E para ilustrar esses livros, aí eles faziam essas iluminuras, que eram desenhos extremamente coloridos. Aí vocês veem uma página de um livro extremamente cheios de detalhes. Eu quando olho para isso, eu me lembro daqueles livros de contos de fada. Sempre quando vai começar uma história de conto de fada, aparece um tipo de livro assim, tá? Então remonta, né, a essa época da Idade Média. E aí a gente vai ler aqui a explicação que tem no livro. Alguém poderia me ajudar fazendo a leitura para se acordar? Durante a Idade Média, o principal espaço de preservação da cultura ocidental eram os mosteiros católicos, reforçando a função da arte como um modo de difusão da fé cristã. Neles, os monges transcreviam livros, fazendo várias cópias, a fim de preservar os saberes da antiguidade e grego e romano, e as verdades cristãs para a posteridade. Para enfeitar esses manuscritos, os monges faziam ilustrações ricas em detalhes e cores, chamadas iluminárias. Iluminuras. Pode eu ver? Pode continuar. Com a Renascença, com a Renascença que surgiu as cidades italianas de Florença e Siena, a individualidade de cada artista passou a ser valorizada. Entretanto, existiam regras estilísticas que precisavam ser respeitadas e variavam de cidade para cidade, formando um conjunto chamado de escola, como a escola de Siena e a escola de Florença, a escola de Milão e etc. A arte nessa época também difundia a fé da Igreja Católica, mas gradativamente também passou a retratar os valores da burguesia que começava a surgir. Pronto. Então, aqui deu uma resumida no que eu disse, tá? Estamos na Idade Média, existiam os mosteiros católicos, que tinham essa preocupação também de difundir a fé cristã, mas também de preservar conhecimentos que eles tinham. Então, os monges, que eram as pessoas que moravam nos mosteiros, eles transcreviam os livros, faziam várias cópias de forma manual, a fim de preservar esses saberes. E aí, para ilustrar esses livros, eles faziam essas ilustrações, que eu mostrei as imagens de exemplo, chamadas iluminuras. Já com a Renascença, que é um outro período, né, nas cidades italianas de Florença e Siena, os artistas começaram a pensar de forma individual. Eles não queriam mais fazer igual todo mundo fazia. E aí eles começaram a se unir, juntar em cada cidade grupos de pessoas que tinham a mesma visão e criaram regras estilísticas, né, estilos de você fazer arte. E aí, como eram pensamentos iguais, formatos iguais de se fazer arte, é como se surgiram escolas, né? Escolas de arte, em que as pessoas pensam e trabalham e agem no momento, na hora de fazer arte da mesma forma. E aí, também com essa preocupação, né, a princípio, de difundir a fé da Igreja Católica, mas depois também
abriam espaço para outros conteúdos, vamos dizer assim. Última parte de leitura. Quem ajuda agora? Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Alguém faz a leitura? Querem que eu faça? Então, bora lá. No século XVII, na Itália, surgiu a arte barroca, fruto do movimento conhecido como Contra-Reforma, uma reação à reforma protestante que pregava novas doutrinas cristãs na Europa. Para atrair novos fiéis, a Igreja Católica passou a financiar a produção de obras de arte de temática cristã e a construção de igrejas requintadas, cheias de ornamentos e ricamente decoradas com madeiras, pedras preciosas e ouro das colônias. Então, observe que desde o Império Romano, que a única função era falar, difundir, pregar a Igreja Católica, retentora do poder. Mas aí surge um movimento que diz, não é bem assim que as coisas acontecem, né? Não é bem assim que aconteceu com Jesus Cristo. Então, houve o chamado movimento de contra-reforma. E a Igreja Católica se sentiu ameaçada. Quando ela se sente ameaçada, ela, para não perder o poder, ela passa a investir como um marketing, né? Vamos dizer assim, de mostrar que realmente é a poderosa. E aí ela passa a investir em artistas para que eles, de forma cada vez mais rica, ilustrem, construam movimentos, monumentos e artes mostrando a Igreja Católica, tá? Então, é nesse momento que surgem aquelas igrejas belíssimas, que são todas ornamentadas no teto, nas paredes, nos vitrais, de imagens de Jesus Cristo, extremamente cheias de poder e ouro e pedras preciosas para demonstrar justamente essa riqueza que ela tinha, tá? É aquela história de dizer assim, eu sou a melhor, eu sou rica, eu quem mando. Essa era a ideia dela. Desde o século XIX, entretanto, a função da arte ocidental vem mudando radicalmente. Os artistas passaram a questionar a finalidade da arte praticada até então, que mais que tudo servia para valorizar os poderes instituídos. Com seu trabalho e sua união, buscaram a liberdade de expressão e abriram possibilidades infinitas para a criação artística. Dessa forma, podemos afirmar que a função da arte pode se transformar. Então, é exatamente no século XIX que eles vão dizer assim, por que eu só posso pintar coisas voltadas para a igreja? Por que eu só posso pintar coisas voltadas para a burguesia, que são as pessoas, os dominantes na época? Então, se juntaram e disseram assim, eu quero liberdade para eu criar, para eu expressar sentimentos que não estejam relacionados a esses dois temas. E aí começa a arte mudar, a finalidade de se fazer arte começa a se mudar. Quando pensamos sobre a finalidade da arte, hoje, não podemos nos esquecer de que ela dialoga com a vida e que, por isso, não está afastada dos fins éticos, ambientais e sociais, do engajamento político e do posicionamento religioso dos artistas, por fim utilitários ou mesmo da total inutilidade. Em outras palavras, ela pode ser vista como um exercício de liberdade, permitindo a nossa livre expressão. Então, hoje, quando a gente faz arte, a gente pode fazer por diversos motivos, não só como antigamente, que era determinado pelas pessoas que mandavam, detinham o poder, ou o faraó, ou a igreja, ou a burguesia, os reis. Então, hoje não. Eu quero falar sobre, fazer uma arte sobre a questão homofóbica, sobre a questão do racismo, sobre a questão do meio ambiente, sobre a questão da fome. Eu quero falar sobre, fazer uma arte sobre o genocídio. Eu quero falar sobre fazer uma arte sobre Bolsonaro. Eu quero fazer uma arte sobre a minha religião, ou o fato de eu não ter uma religião, ou eu quero fazer uma arte por nada, só por fazer. Então, você é livre. Hoje existe essa liberdade de você fazer qualquer coisa, tá? Tarefa de casa. Abram o caderno
e anotem. Primeira coisa, fazer a leitura das páginas 142 e 143 do livro. O que é que tem nas páginas 142 e 143? Esse conteúdo. É só para situar vocês. Quando forem responder as atividades, onde é que está a resposta? A resposta está nas páginas 142 e 143. E aí você vai dar uma resumida no que a gente viu hoje. Para que servia a arte na época do Egito Antigo? Para que servia a arte no Império Romano? Para que servia a arte na Idade Média, na Renascença, no século XVII e no século XIX? É cada uma das coisas que a gente viu hoje. Como é que eu vou fazer, professora, para ter acesso ao livro? Tem três formas. Primeiro, o livro físico, né? Ir na escola, pegar. Segundo, a questão do PDF, que tem lá no Google Classroom, ou através dos slides. Assim que terminar a aula, eu vou publicar, do jeito que eu publiquei na aula passada, essas coisas, o PDF da aula, a aula gravada e o que mais? E atividade, e essa atividade. E aí você pode pesquisar em qualquer um desses locais, tá bom? Para poder responder. Alguma dúvida, minha gente? Não. Não? Eu vou abrir o chat para colocar, fazer a lista de frequência, tá? Lista de frequência do segundo técnico. Aí vocês já sabem. Quando terminarem de escrever a atividade, coloquem o nome completo de vocês no chat. Peraí que eu ainda não abri. E aí podem sair. A aula está encerrada, termina hoje mais rápido. Tchau. Tchau, Anjo. Tchau. Tchau, Sabrina. Adeus, Daniele. Tchau, Anderson. Tchau. Tchau. Tchau, Daniele. Tenha um bom dia. Bom dia, Laís. Até a próxima semana. Até, tchau. Pronto, saiu todo mundo. Interromper a gravação.